sobre esse medicamento, nós vamos conversar agora com o infectologista da Unifesp, Alexandre Neime, que está conosco aqui ao vivo, já está no nosso telão aqui. Bom dia, doutor Alexandre, tudo bem? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Pedro. Bom dia, doutor. Enfim, esse medicamento chega de que forma? Como é que ele pode ajudar os pacientes infectados pelo novo coronavírus? A dexametasona é um corticoide, é um potente anti-inflamatório que é usado em diversas síndromes infecciosas para reduzir um efeito deletério do sistema imunológico que muitas vezes inflama demais e leva a mais prejuízo do que benefício. Desde o início da pandemia Covid-19, alguns corticoides vêm sendo estudados no tratamento, principalmente dos pacientes que se encontram numa fase mais tardia, que a gente chama de segunda fase ou fase inflamatória. Aqui no Brasil, nós temos inúmeras iniciativas, inúmeras pesquisas clínicas envolvendo esses corticoides, principalmente a dexametasona. Nós aqui da Unesp participamos de um estudo chamado Coalizão 3, que avalia justamente a eficácia da dexametasona no tratamento de pacientes graves. E a novidade que surgiu, que foi alvo de uma coletiva de imprensa ontem da Universidade de Oxford, foram os resultados do estudo Recovery, que mostrou redução de 1/3 na mortalidade dos pacientes que estavam internados em UTI, em ventilação mecânica, redução de 1/5 na necessidade de oxigênio em pacientes de enfermaria, sendo que não houve benefícios naqueles pacientes que têm Covid leve. Doutor Alexandre, como esse medicamento chega ao conhecimento dos médicos aqui no Brasil? Essa é uma medicação que os médicos brasileiros já conhecem há muito tempo. Existem vários protocolos de vários hospitais já utilizando a dexametasona no mesmo objetivo, com o mesmo uso que o estudo da Oxford mostrou, mas ainda é importante lembrar que esse estudo não foi publicado. E o que aconteceu ontem foi uma coletiva de imprensa, porque os resultados realmente chamaram a atenção e provavelmente até sexta-feira isso vai estar em alguma grande revista científica para poder ser implantado ou não. Esses dados têm que ser olhados com cuidado, nós não temos todos os detalhes, por exemplo, em que dia que isso foi utilizado, em quais são os critérios específicos. Lembrar que a dexametasona, como qualquer outra medicação, não pode ser utilizada de forma ampla e sem especificidade, porque ela tem, como qualquer outro remédio, efeitos colaterais. Agora, doutora, a gente já tem aqui a fala do diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, dizendo que se trata do primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes que apenas conseguem respirar com o uso de respiradores. Então, quer dizer, é um medicamento que surge não para todos os pacientes, apenas para aquele estágio mais grave. É isso? E outra, que peso que tem uma afirmação como essa? Exatamente. Ao que tudo indica, lembrando que a gente precisa dos dados publicados, de todos os detalhes, essa é uma medicação que vai reduzir a mortalidade dos pacientes que estão em ventilação mecânica, ou seja, que estão entubados. São pacientes que estão em UTI. E redução importante, redução de 1/3 pelo que a gente viu na coletiva de imprensa. E também um importante impacto nos pacientes que ficam em enfermaria, que ficam, por exemplo, com aqueles catéteres de O2 ou com máscaras de O2 que não são necessariamente entubados. Houve a redução de 1/5 da necessidade de oxigênio desses pacientes, o que realmente é muito bom. Então, esse statement, essa declaração da OMS, vem no sentido de dar esperança. Estamos aguardando ansiosamente a publicação para podermos conhecer os detalhes, poder apontar os pontos fracos e pontos fortes da pesquisa e, se for realmente no sentido do benéfico, implementar essas medidas em larga escala. Muita gente deve estar pensando sobre o custo desse medicamento, né? Já que nós temos aí uma boa notícia, né? É um medicamento caro, doutor Alexandre? Não, não é uma medicação cara, é uma medicação que já tem genérico há décadas, medicação extremamente barata, disponível. A questão toda, o único senão dela é o uso indiscriminado. Corticoide, em doses altas por muito tempo, pode levar a vários problemas, entre elas a síndrome de Cushing e imunossupressão, podendo causar gravidade em outras infecções. Por isso que a gente pede que o uso seja estritamente sob orientação médica. De fato, né, doutor? Então, é um uso hospitalar, eu acho que vale a gente reforçar aqui, porque existe um grande temor dessa corrida às farmácias, né? A gente viu muito isso com a hidroxicloroquina, né, utilizada em outras doenças, e esses pacientes até ficaram sem o medicamento numa época que foi anunciada, talvez foi anunciado um benefício no uso do medicamento. E agora, né, também existe esse temor, justamente porque é um medicamento de baixo custo, né? Qual que é a orientação que fica para quem nos assiste? Então,
Então, a orientação é muito clara. Pelo que a gente sabe hoje, com essa coletiva de imprensa da Oxford, a indicação da dexametasona tem benefício apenas para pacientes que estão em ventilação mecânica, ou seja, entubados, ou hospitalizados precisando de oxigênio. Essa medicação não deve ser usada para casos leves, que estão em observação de sintomas, somente com síndrome gripais, e muito menos para pacientes que queiram fazer profilaxia, evitar. Essa medicação não tem, aliás, uma coisa muito importante, ela não tem efeito direto contra o vírus. Não é um tratamento diretamente efetivo. Ela reduz a inflamação em pacientes que estão evoluindo com Covid grave. Ok, muito obrigada ao infectologista-chefe da Unesp, Alexandre Naime, nessa entrevista conosco aqui no Manhã Band News. Pedro. Em entrevista exclusiva à rádio Band News FM, o governador de São Paulo fala sobre o cancelamento de contratos de compras de respiradores para hospitais no estado. Vamos acompanhar ao vivo a entrevista que o governador concede nesse momento. Primeiro, cancelamento do contrato.